Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de revisão de filosofia da linguagem. Vamos começar, dá uma olhada aí nessa imagem que vocês veem no slide. Nós temos vários indivíduos, cada um falando de uma forma diferente. E nós temos um aqui que não consegue se comunicar. Como é importante a linguagem para a comunicação. O Brasil teve um grande comunicador chamado Abelardo Barbosa, o nosso conhecido Chacrinha. Ele dizia que quem não se comunica se estrumbica. Ele queria dizer que quem não se comunica se prejudica. E para pensar como é importante a comunicação para a filosofia, para as relações sociais, para o entendimento de quem somos e quem são os outros. É muito importante isso. Então vamos à nossa aula de revisão. Então vamos começar com esse conceito importante, o que é linguagem. Qualquer meio sistemático de comunicar ideias, sentimentos, através de signos convencionais, sonoros, gráficos e gestos. Isso mesmo. A linguagem está presente em várias situações. Nos rituais, nos costumes, no comércio, na mídia, na religião. São várias formas e várias situações em que a gente percebe a importância da linguagem. Olha só, dentro da filosofia da linguagem, nós temos algumas tipologias de linguagem, nós vamos entender um pouquinho mais delas. Nós temos aqui a linguagem natural, essa é a primeira que nós vamos entender. O que é a linguagem natural? É o idioma, é a língua falada, né? Além da linguagem gestual, certo? A linguagem natural, ela é desenvolvida naturalmente pelo ser humano de forma não premeditada para facilitar as nossas relações. E a linguagem é uma questão inata, certo? Uma criança, quando ela nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela chora. Esse choro quer comunicar alguma coisa. Ou fome, ou medo, ou frio. Já nascemos com o poder da linguagem. Só que a linguagem natural, que é o idioma falado, ele precisa ser aprendido. Então, essa é uma análise importante, né? Porque a criança não nasce falando o idioma, ela nasce com a habilidade de falar, mas o idioma ele precisa ser construído. Então, nós temos vários exemplos aí que nós podemos dar aí de linguagem natural. Então, é a língua falada e a linguagem de sinais. Então, a linguagem natural ela é usada justamente para isso, para comunicar um sentimento, uma sensação, uma ideia, né? Nós temos mundialmente mais de 6.912 idiomas e acredita-se que 400 ainda não foram registrados ali na região do Pacífico e da Ásia. São muitos idiomas dentro do nosso mundo aqui, do nosso planeta, não é? No Brasil, nós contamos com 188. Duas você conhece muito bem, que é o português e o tupi-guarani. As outras 186 são línguas nativas de povos indígenas que estão distribuídos aí ao longo do nosso território nacional. Vamos prosseguir então. Linguagem artificial. Essa nós conhecemos muito bem, não é? Mas existem várias linguagens artificiais. Temos o Java, temos o DOS e ainda outras utilizadas pela tecnologia da informação que tem justamente o objetivo de facilitar a comunicação. Isso mesmo, né? A linguagem natural que a gente mais tem contato é o internetês. Você conhece o internetês, né? Isso mesmo. O internetês são essas palavras abreviadas que na maioria das vezes não conta com acento, com regra gramatical, né? Sem pontuação.
ela também facilita a comunicação, principalmente em meio aos aplicativos desse mundo virtual. Mas tudo tem o seu contrapeso, não é? Nós temos aí essa linguagem internetês e o lado ruim dela, o lado negativo, é que quando você vai precisar fazer um texto formal, você fica ali tentado a abreviar no texto formal também. Aí você vai fazer uma redação, você corre o risco de comprometer a sua redação e não ser tão bem avaliado quanto você gostaria. Então é preciso tomar cuidado com essas linguagens. Elas devem ser usadas no momento certo. E agora a linguagem, com todos os seus acentos, as suas pontuações, né, as normas gramaticais, elas também precisam ser estudadas, precisam ser praticadas para que a gente possa ter esse recurso no momento que for necessário. Vamos lá. Olhe os ditados populares que nós trabalhamos em sala de aula. Todos eles numa linguagem artificial. Ó. Cavalo dado não se olha os dentes, em terra de cego quem tem o olho é rei. O número 3 ali, quem não chora não mama. No 4, boca fechada não entra mosquito. No 5, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. No número 6, não me lembro como é esse daqui. Mas nós trabalhamos todos esses ditados populares. Alguns vocês não conheciam, né? Mas eles foram trabalhados e a gente percebeu como a nossa realidade ela tá carregada aí com esses emotions, né? Vamos lá? Bom, então nós temos aqui a linguagem natural, nós temos a linguagem artificial, agora nós vamos para a linguagem secundária. E de acordo com esse filósofo aí, o Yuri Lotan, essa linguagem natural ela está subdividida. Dentro dela nós temos a linguagem artística, a linguagem mitológica e a linguagem religiosa. Vamos aqui na primeira linguagem, que é a artística. Olha só, a linguagem artística ela está expressada pelo desenho, por esse desenho, estou dando um exemplo, né? Desenho, uma pintura, uma escultura. Então a linguagem artística ela tem algumas características. Ela tem um apelo subjetivo. Quem olha tem uma interpretação e muitas vezes não vai ser a mesma interpretação de outras pessoas que estão olhando para o mesmo objeto, para o mesmo desenho, né? Então ela tem uma certa subjetividade, ela está cheia de fantasia, ela carrega emoções tanto positivas quanto negativas. E em cada época se observa várias formas de linguagem artística, né? E geralmente elas estão relacionadas com a cultura, com a política, com a economia, com a filosofia de um povo. Então tá aqui a pintura do Romero Brito. Vocês conhecem esse pintor? E aí eu faço a pergunta, o que você percebe? Qual é a mensagem? O que ele quis retratar? Olha como isso pode ser subjetivo. Tem gente que fala que é beijo, que ele quis retratar o carinho, que ele quis retratar amor. Olha quantas interpretações diferentes. Isso é uma característica subjetiva que essa linguagem tem. Então vamos lá para a próxima linguagem. Essa é a linguagem mitológica. Olha só. Essa linguagem ela é poética, ela é rica em metáforas e analogias. Ela abusa do imaginário, né? Ela não tem um compromisso com coisas e fatos que necessariamente tenham que ser reais. Pelo contrário, tá? O único compromisso que o mito tem é transmitir um conhecimento, transmitir uma lição de vida, né? Então, olha só as características dele aí. Muitos estudiosos da linguagem afirmam que os mitos apresentam importantes lições da vida real, apesar do seu caráter subjetivo. Segundo eles, foi a experiência do mito que deu origem à linguagem simbólica tão comum na realidade. Nesse sentido, não podemos negar que a linguagem mitológica constitui uma falha histórica também. Olha essa imagem aqui. Nós temos deuses, nós temos anjos, seres humanos lutando,
segurando raios, né? Olha, é muito mitológico isso. Olha só como o mito, a linguagem mitológica, ela é poderosa e importante e peculiar, de certa forma. Vou usar o exemplo do Minotauro. Vocês se lembram da lenda do Minotauro? Era um mito, não é? Metade touro, metade homem, certo? Ele vivia num labirinto e anualmente jovens eram colocados nesse labirinto em sacrifícios, eram colocados e jogados lá para servir de sacrifício para o Minotauro. Um determinado momento, um jovem chamado Teseu, micênico, foi enviado para lá. E aí ele conhece uma jovem chamada Ariadne que dá um novelo de lã e uma espada para ele. Com a lã ele ia determinar o caminho, ia marcar o caminho e com a espada ele ia matar o Minotauro. Pois bem, a gente sabe que o Minotauro não existe, o labirinto não existe, mas o que a lenda do Minotauro quis ensinar? Esses povos lá do passado, né? Eles usavam o mito para registrar coisas, para fatos, né? E ensinar lições. O mito do Minotauro quis preservar a luta entre micênicos e minoicos, né? O Minotauro ele representa os minoicos e o Teseu representa os micênicos. O labirinto nada mais é do que o palácio do rei Minos, que era grandioso, 3 andares, muitas escadas, muitos cômodos, parecia mais um Minotauro. Então, nessa história, nesse mito, os micênicos vencem os minoicos dentro do palácio lá, dentro lá do labirinto. Você vê peculiaridade? Vocês se lembram do mito da caverna? Pois é. A gente viu isso no primeiro ano e eu estou sempre lembrando do mito da caverna. Havia uma caverna com prisioneiros que nunca tinham saído de lá e só viam o mundo através das sombras. Tinha caverna? Existia essa caverna? Não. Existia esse prisioneiro? Não. O que esse mito da caverna quis ensinar? Estava querendo ensinar que uma sociedade estava presa a uma visão de mundo e quando alguém saiu, passou a ter uma visão de mundo diferente, quis ensinar essas pessoas dessa sociedade a ter uma outra visão de mundo, ele foi morto. Exatamente, o Sócrates morreu por causa disso. Então, tem uma lição por trás do mito. Esse é o grande compromisso que o mito tem. Vamos para a próxima linguagem. Essa é a linguagem religiosa. É a última que o Irulota classifica. Tanto a fala quanto os textos religiosos se alternam em linguagens literais e simbólicas, e que são determinantes para assimilação de conteúdo. É uma linguagem muito peculiar também. Várias palavras que tenham sentido e você precisa conhecer sentido para compreender os textos bíblicos, essa linguagem religiosa. Então, tem um acervo linguístico muito importante. Palavras do tipo morte eterna, vida eterna, cura, graça, porta da graça, né? Se você não entende essa linguagem, você não vai conseguir entender nenhum texto bíblico, muito mais uma pregação, certo? Olha só, eu costumo usar em sala de aula que eu aceito as notas até um dia antes do conselho de classe, as atividades. E eu sempre uso um termo, a porta da graça vai fechar dia tal. Por que eu uso esse termo? Porque a porta da graça vai se fechar e não vai mais haver esperança. Ou seja, quem não entregar até tal dia, não aceito mais as lições. Então, você precisa entender o que quer dizer essas palavras. Tem um ditado bíblico aí escrito assim, olha. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que ela está falando? Está querendo dizer que a palavra deve ser dita no momento certo para ser valiosa. Existe uma outra que é falar é prata, ouvir é ouro. O que ela quer dizer também? Essa é outra
É um outro provérbio que diz que quem ouve primeiro, antes de falar, tem muito mais valor, vai ter muito mais sucesso. Vou falar um pouquinho de Jesus. Jesus gostava de usar essa linguagem religiosa com as pessoas que o cercavam. Quando ele falava para camponeses, agricultores, ele usava palavras como o joio e o trigo para eles. E eles sabiam muito bem o significado do joio e do trigo. Sabia a hora certa de colher o trigo. Então, quando Jesus usava essas palavras religiosas, eles entendiam porque fazia parte do contexto dele. Quando ele falava para pastores de ovelha, ele dizia: eu sou o bom pastor. Por quê? Aqueles pastores sabiam que era um bom pastor. Então, Jesus usa essa palavra, essa linguagem religiosa, justamente com pessoas que entendiam o que elas querem dizer. Por quê? Porque atrás desses textos acabam trazendo uma lição muito importante, uma mensagem muito importante, certo? Vamos lá. Teoria da linguagem no olhar dos filósofos. O que esses filósofos entendem, então, sobre a linguagem? Qual o pensamento deles sobre a linguagem? Então, nós temos o Humboldt aqui. Ele dizia que o desenvolvimento humano das mais múltiplas faces da linguagem aconteceu, pois o homem é um ser pensante. Então, por Humboldt, o ser humano tem essa capacidade de linguagem porque é um ser pensante. E aí? Concorda com isso? Pois é. Nós precisamos pensar, elaborar as coisas, primeiro aqui, para depois transmitir, ou pela fala, ou por gestos, não é? É importante o raciocínio. O Wittgenstein defende o contexto. O contexto é que determina o sentido da palavra. Então, ele é o defensor do contextualismo. Eu lanço uma palavra, dependendo do contexto, essa palavra vai ter um sentido. E se eu pegar essa palavra e colocar em outro contexto, ela vai ter outro sentido. Então, ele diz que sempre nós devemos entender, para entender o sentido da palavra, nós precisamos entender também o contexto que vai determinar esse sentido dessa palavra. Nós temos o Martin Heidegger, linguagem é morada do pensamento. Leve em consideração o significado da palavra falada e também velada. Pois é, às vezes as pessoas falam uma coisa, mas por trás existe um sentido velado por essa frase, e aí o sentido acaba mudando, né? Tem gente que fala assim: mãe, eu posso sair? A mãe vira, cruza os braços, faz uma cara de brava e fala: vai, sai. Quer dizer, sua mãe falou, mas tem um sentido velado por trás desse vai, sai. Ela tá querendo dizer o quê? Melhor você não sair. É ou não é? Então, pro Heidegger, a gente precisa entender, levar em consideração o que a palavra diz e o que ela tá querendo transmitir, tá? O Karl Popper diz que tudo é infalível e provisório. Com o crivo da razão, toda palavra dita ou escrita deve passar pelo infabilismo, que é o cientificismo. Isso, o Popper, ele diz que tudo deve ser infalível, deve ser questionável, porque quando nós questionamos, nós temos a possibilidade de encontrar novos conhecimentos. Por isso, tem que ser falível e provisório. Senão é uma verdade que não muda. O Derrida, ele entendia como linguagem verdadeira somente a falada, pois assim aquele que fala pode evitar interpretações errôneas. Olha, a gente sofre tanto isso no WhatsApp da vida, não é? Você escreve uma frase e a outra pessoa acha que você tá bravo e aí você fala:
Por que você achou que tá brava? Ah, pelo jeito que você escreveu. Pois é, tem gente que fala assim, eu não entendi porque eu só li. Agora, se eu tivesse ouvido seu tom de voz, aí seria mais fácil de entender. Essas coisas podem acontecer, mas então você entende aí que verdadeira só falada? Tem gente que diz que é só escrita. Eu acho que não deveria ter nenhuma verdadeira e nenhuma falsa, todas elas são válidas. A questão é momento, contexto e objetivo ao usá-las. Mas esse é o pensamento de Jacques Derrida, né? E aí, qual desse olhar sobre linguagem você se identifica mais? E eu gosto muito do Heidegger, tá? Eu acho que o dele se encaixa mais com a minha visão de mundo. E você, o que você acha? Legal. Então vamos lá. Nós acabamos a revisão por aqui. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula, ok?